Você não quer perder o seu suado dinheiro e quer começar a investir ou começou a investir recentemente, você deve evitar esses 5 investimentos que eu vou te explicar no vídeo de hoje. O primeiro é Day Trade. O Day Trade se popularizou muito com centenas de anúncios de pessoas fazendo lá o trade para pagar um cafezinho lá em Paris, andando com um carrão, uma mansão de fundo e vários podcasts com pessoas falando que ganharam rios de dinheiro fazendo isso, quando na realidade não é bem assim. É preciso ficar bem claro que day trade é praticamente uma profissão de alta performance que tem um risco absurdo por trás, onde realmente uma minoria vai ganhar dinheiro. Por mais que existam padrões e coisas que são utilizadas para fazer esse tipo de investimento, ninguém tem uma bola de cristal e não tem como saber exatamente o que vai acontecer, e é nesses momentos onde a grande maioria está perdendo sempre dinheiro. Isso definitivamente não é para uma pessoa que acha que vai sair do nada investindo vez ou outra e vai ficar rico com isso. Um estudo feito pela FGV chegou à conclusão de que pelo menos 97% das pessoas que fazem day trade, que fazem trade, acabam perdendo dinheiro, envolvendo muita sorte ali no meio, muito mais até do que técnica. A questão não é ganhar vez ou outra, é você ser consistente e ganhar no longo prazo. A maioria das críticas e comentários que eu vejo defendendo esse tipo de investimento são de pessoas que dizem que ganharam uma vez ou outra, divulgaram uma vez ou outra. Só que a grande questão é, se eu pegar o total de um ano, essa pessoa realmente ganhou dinheiro? Só aqui eu consigo contar umas 20 pessoas que eu conheço que perderam dinheiro tentando day trade. O maior ponto é que a grande maioria que faz esse tipo de comentário defendendo o day trade está fazendo aquilo para vender um curso. E o fato de vender curso não é exatamente o problema, mas quando fazem isso sem nenhuma responsabilidade, levando a ideia de que o dinheiro é fácil, que não tem tanto risco assim, aí a situação fica bem ruim, porque de fato o risco é grande. Então, fica longe do day trade. O segundo tipo de investimento são os títulos de capitalização. Dói até aqui para mim citar um título de capitalização como investimento, mas já aconteceu comigo de gerente do banco vir me oferecer título de capitalização como se fosse um investimento. Triste, né? Então, se te oferecerem, não aceite de jeito nenhum. Dentro de um título de capitalização, você investe seu dinheiro, vai investindo aí ao longo dos meses e vai concorrendo a uma série de prêmios. E só aqui já dá para tirar vários problemas nesse investimento. O primeiro deles é a rentabilidade, que quase na grande maioria rende menos do que a própria poupança. Então você está colocando seu dinheiro em algo que já rende menos que a poupança, que é um dos piores investimentos que a gente tem. A segunda opção é a liquidez, que na grande maioria dos casos você não consegue tirar esse dinheiro antes dele chegar naquele prazo final, lá naquele prazo de vencimento. Então, você tem um investimento que rende nada, é horrível e ainda assim não te dá liquidez. O terceiro ponto ruim aqui é que a gente está falando exclusivamente de sorte. Você está apostando que você vai ter uma chance dentro de milhares de pessoas de ganhar alguns prêmios. Ou seja, está envolvendo sorte junto com um investimento ruim que não tem liquidez. Então, o problema fica cada vez pior. Praticamente quase qualquer coisa vai ser melhor que um título de capitalização, inclusive a própria poupança. Embora também espere que você pule dela, que a gente tem CDBs, LCIs, LCAs, opções que têm uma rentabilidade bem maior do que você vai ter aqui no título. A terceira opção são os fundos de investimento. Eu quero citar os fundos com um porém, porque não são todos os fundos de investimento que são ruins, porém uma grande maioria deles é, principalmente aqueles que o gerente do seu banco vai te oferecer. Só para você ter uma ideia, em maio de 2022 a gente tinha cerca de 27 mil fundos de investimento aqui no Brasil. E eu arrisco te dizer que é muito mais difícil você encontrar um fundo bom dentro dessa quantidade enorme de fundos para você escolher do que você encontrar ações de boas empresas para investir. Você acha que essa quantidade de fundos é porque eles são algo muito bom para o investidor? Na verdade, não. Eles são praticamente uma máquina de dinheiro para os bancos e empresas que trabalham com isso. Para piorar, boa parte deles tem uma rentabilidade bem ruim, em alguns casos conseguindo render menos do que a poupança. E te digo mais, a grande maioria desses fundos que rendem menos que a poupança estão em bancões e tem uma quantidade enorme de clientes. E o problema aqui não é nem só a rentabilidade, mas sim as taxas. Todo fundo de investimento tem determinadas taxas que podem ser menores ou podem ser bem grandes. Então, se o fundo vai bem, tá tudo indo muito bem, ele vai te cobrar uma taxa de administração e vai te cobrar uma taxa de performance, porque ele está indo muito bem nos fundos que tem essa taxa. Porém, se o fundo vai mal, ainda assim ele cobra pelo menos essa taxa de administração. Então, se ele vai bem ou vai mal, você está pagando taxa. Se ele ficou negativo, você paga a taxa. Se ele ficou positivo, você paga mais taxa ainda. E lembra do poder dos juros compostos. Agora coloca essas taxas como se fossem um juros composto, só que de forma negativa,
e você vê sua rentabilidade indo embora. Por isso eu particularmente não gosto de fundos de investimento e caso você não queira me ouvir, ainda assim queira investir em fundos de investimento, escolha muito bem os melhores fundos que você puder e que tenham as menores taxas possíveis. Arrisco dizer que ainda é uma opção mais interessante para você que quer essa dinâmica de um fundo de investimento, investir lá num ETF, que o ETF segue essa mesma estratégia, só que está dentro da renda variável, porém cobra taxas muito menores. Arrisco dizer ainda mais para você aprender a investir por conta própria, porque aí você consegue fazer seus investimentos selecionando aquelas opções boas e aí não pagando taxa nenhuma. Por isso, sempre fujam de taxas o máximo possível. A quarta opção é a previdência privada. Nesse caso aqui, eu não quero chegar dizendo para você evitar totalmente uma previdência privada, mas esse é o tipo de investimento que você tem que tomar muito cuidado. Quando a gente olha para a ideia desse tipo de investimento, ela é excelente, afinal, não dá para depender só do INSS que está cada vez pior e que muitas vezes aí vai te dar um rendimento lá no final, muitas vezes menor que o seu salário. Então a previdência privada aí para complementar é uma alternativa para muita gente, mas tem que tomar alguns cuidados. Primeiro ponto ruim é o baixo rendimento. Como ele se trata quase como se fosse um fundo de investimento, ele depende que os clientes queiram estar ali dentro, queiram aquela segurança para se manter ali dentro daquela previdência. E por isso eles tomam uma postura bem conservadora, evitando ganhar mais rentabilidade, levando na grande maioria das previdências ter uma rentabilidade bem baixa para o investidor, que prejudica muito a longo prazo a sua rentabilidade. O segundo ponto que a gente enfrenta aqui são as taxas, que em alguns casos podem ser bem altas. Eles têm aquelas mesmas taxas que a gente tinha no fundo de investimento, que seriam a taxa de administração e também a taxa de performance, que podem e vão com certeza prejudicar a rentabilidade ali, como também nisso alguns fundos mais antigos principalmente têm taxas de carregamento, taxa para você entrar quanto para sair. Obviamente essas taxas aqui são menos comuns, mas podem existir ainda. Então, novamente, toma cuidado para não pegar grandes taxas para prejudicar seu dinheiro. Outra característica desse investimento é a segurança, e aqui tem um porém nessa segurança. Como ela se trata de uma empresa como qualquer outra, ela tem esse fundo, essa previdência vai ter um CNPJ próprio e tem o risco, obviamente, de entrar em falência. Como a gente está falando de algo por longuíssimo prazo, os riscos são cada vez mais incertos. E o problema, não estou dizendo aqui exatamente que a previdência vai entrar em falência fácil assim, mas o fato dela investir de forma muito conservadora faz ela ter uma rentabilidade baixa. E aí você junta uma rentabilidade que não é interessante com esse risco da gente que teria, por exemplo, numa renda variável, e não faz muito sentido, você está se arriscando à toa. Até porque, como é um fundo de previdência, ele não vai ter o FGC que a gente tem na renda fixa, por exemplo. Por isso que aqui muitas vezes é muito interessante você criar uma carteira própria, tendo a parte mais segura na renda fixa, mas aí se aventurando um pouco mais, entrando na renda variável, investindo, por exemplo, em bons setores, setores perenes com boas empresas, criando uma carteira de dividendos previdenciária, que também vai te dar uma segurança bem interessante e vai te proporcionar aí uma rentabilidade maior. Aqui eu quero só deixar um adendo que essa previdência privada às vezes se torna muito mais interessante para aquelas pessoas que têm uma participação por parte da empresa. Ou seja, você entra numa empresa e ela te diz que vai te pagar um percentual lá, o tanto que você pagar, por exemplo, vai dobrar o seu aporte naquele fundo, justamente para te dar aquela previdência maior. E aí, nesses casos, obviamente, tem que botar na ponta do lápis, mas se a empresa está contribuindo também com valor para sua previdência, acaba compensando essa rentabilidade um pouco pior. Obviamente, se você pensa em continuar naquela empresa por longo prazo, até porque muitas têm critérios lá que você acaba só ficando com aquela previdência se ficar um determinado número de anos. Então, analisa isso um pouco mais, bota na ponta do lápis. Só que ainda assim, se você puder, mesmo que queira manter uma previdência privada, aprenda a investir por conta própria, porque isso vai te dar uma segurança maior, uma diversificação maior e uma possibilidade de um retorno maior. E a quinta opção que a gente tem aqui é a queridinha da poupança. A poupança fala por si só, afinal tem uma rentabilidade bem ruim, só que ainda é uma das opções mais utilizadas pelo povo brasileiro. Mesmo com toda a educação financeira que a gente tem hoje em dia, isso não é acessível para muitas pessoas. E uma pesquisa da própria Ambima encontrou aí que a poupança continua ganhando de lavada das outras opções de investimento e focando aí principalmente nas classes A e classe B, onde o percentual é bem maior. Então sim, as pessoas continuam usando muito a poupança. Mas, Wagner, isso quer dizer que eles usam porque é um bom investimento? Na verdade, não. É simplesmente porque ela é comum, ela foi um dos primeiros investimentos e a gente só teve aí o acesso à educação financeira, a entender outro tipo de investimento de poucos anos para cá. Tanto que o Brasil tem muita pouca gente investindo na renda variável, o que não é algo legal, e quando tem muita gente deixando na poupança, perdendo para a inflação e
o dinheiro podendo estar rendendo mais em outros investimentos com risco exatamente igual. Aqui dá para você correr para opções aí como CDB com liquidez diária, Tesouro Selic, ou até mesmo pegar aí uma conta remunerada, como a gente tem a IT lá do Itaú, como a gente tem a Nuconta, dentre várias outras opções. Esses são os 5 investimentos que eu recomendaria que você ficasse longe caso esteja aí pensando em começar a investir. Ou pelo menos prestar muita atenção quando te oferecerem, quando você vê algum, e já entrar com aquela desconfiança antes de começar a investir. E ainda assim, para mim, a melhor opção, onde você consegue investir já com um pouco de estudo, você não precisa ficar perdendo tanto tempo com isso, mas pelo menos tentar entender e já fazer seus investimentos por conta própria, criando uma diversificação ali com um pouco de renda fixa, um pouco de ações, um pouco de fundos imobiliários, você já vai conseguir se sair muito melhor do que fazer esses investimentos que eu acabei de citar para você e evitar pagar totalmente taxas, o que não é nada bom para você. Inclusive, quero indicar para você assistir em sequência esse vídeo aqui do canal, onde eu falo sobre o CDB Fácil lá do Bradesco, que é uma opção que rende 100% do CDI, tem liquidez diária e tem a segurança de um grande banco aí por trás, que é o Bradesco, que é uma opção sim, para você que está começando a investir agora, que saiu desse vídeo aqui já sabendo qual investimento evitar, para você começar por ele, porque é uma opção bem interessante. Espero que eu tenha te ajudado, espero te ver aqui no próximo vídeo. Um grande abraço e valeu!